Nossa, mas hoje está difícil. Pronto, boa noite. A gente está começando a segunda aula da Ionene, que é a nossa plataforma Informação em Psicanálise e Racialidade. Essa é uma versão pequenininha da Ionene, que tem lá suas 20 aulas, e onde a gente faz um longo percurso, mas aqui a gente, de alguma forma, está transitando pelos temas que eu considero que são ali importantes dentro da formação da psicanálise. Na semana passada, na aula anterior, a gente conversou bastante sobre a psicanálise, seus caminhos, suas ideias, e hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa é sobre uma questão que atravessa a experiência de mulheres negras, mas que não é algo que é específico da jornada de mulheres negras, que eu chamo de a síndrome da heroína. Bom, de cara, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sou a Jaque Conceição, desculpa. Alguém quer fazer alguma pergunta, trazer alguma questão, algum apontamento sobre o texto? Não? Então tá, né? Mas não me façam falar uma hora, hein? Quando a gente pensa a ideia da psicanálise, né? O que a psicanálise ela está ali se propondo a pensar, a construir? Ela está partindo de um princípio que cada experiência é singular, cada sujeito é único na sua jornada, então cada um vai atribuir o sentido e o significado para a sua jornada a partir do seu próprio repertório, mas ao mesmo tempo nós somos construídos pelas experiências sociais e coletivas da qual nós estamos imersos. Nós somos resultado daquilo que nós vivenciamos em nossa jornada. Essa sociedade que nós vivemos, que é a sociedade ocidental, de base industrial, na verdade, nossa sociedade é de base escravocrata, porque ela nasce com a escravidão africana. Depois, ela passa por um processo industrial, diferente da sociedade europeia, que vem de um processo do feudalismo. Nossa, Jaque, o que isso tem a ver com psicanálise? Tudo. Porque a forma como nós produzimos a vida fala muito sobre quem nós somos, as escolhas que nós fazemos e a forma como nós afetamos o mundo. Então, se eu sou uma pessoa vegana, que busco consumir poucos produtos, porque eu me preocupo com o impacto do meio ambiente, então eu compro roupas em brechós, utilizo produtos sem embalagem plástica, reciclo meu lixo, faço composteira em casa, procuro me alimentar, tenho uma horta em casa para plantar meus alimentos, eu faço escolhas a partir da forma como eu entendo o mundo, isso é produção de vida. As minhas escolhas afetam o mundo e vão deixando a minha marca no mundo. A tal ponto que quando meus amigos veem uma borboleta, automaticamente eles lembram de mim, porque eles me associam com alguém que se preocupa com os animais. Isso é marca de produção no mundo. Sabe aquela expressão que a gente usa? Cirandeira, namastê, gratidão? Né? Eu não gosto da esquerda cirandeira, a esquerda do pessoal cirandeira. Não sei se vocês já ouviram isso. Essa é uma ideia de afetamento do mundo, de marca no mundo, é uma perspectiva pejorativa, negativa, sarcástica, mas pode, inclusive, ser pejorativa de percepção de um grupo. Assim como quando, por exemplo, pessoas racistas chamam pessoas negras de macaco, ou pessoas homofóbicas chamam pessoas LGBTs por tipificações homofóbicas. Isso é ideia de afetamento, é característica. E por que eu estou trazendo isso para a gente pensar? Porque a forma de produção do trabalho, aquilo que a gente faz para ter dinheiro, e como a sociedade se organiza em torno do trabalho, fala muito da forma como as relações são pensadas e são produzidas. E de que forma os corpos humanos são socialmente pensados dentro dessa estrutura. Para a psicanálise, é a partir dessa construção social que a gente vai construindo uma ideia de individualidade. Então, se o meu corpo, dentro dessa construção sociológica da vida, a partir de uma forma de trabalho, é visto ou pensado desta ou daquela maneira, isso vai afetar a minha autopercepção. Dentro do mundo do trabalho,
da nossa sociedade moderna, da forma como nós vivemos, do trabalho como organizador da vida, cada tipo de corpo produz mais ou menos riqueza ou é visto como mais ou menos importante dentro dessa escala de trabalho. Na vida social moderna, qual é o trabalho destinado às mulheres? Ninguém tem uma ideia? O trabalho é o do cuidado. O trabalho do A cuidar. base é o do cuidado. A gente cuida Seja de ele tudo. remunerado ou não remunerado, o trabalho da mulher na nossa sociedade é o trabalho do cuidar. Ao longo do processo histórico, quais são as grandes histórias? Porque essa é uma outra parte importante para a psicanálise. Quais histórias nós temos produzido e quais histórias nós temos contado? Ao longo da história da humanidade, quais são as grandes histórias ou qual é a maior história contada sobre o que é ser mulher? Aquela que a gente conta, reconta, inventa e reinventa, mas ela continua sempre ali, com uma grande história contada. Vocês nunca pensaram sobre isso? Você está falando, Jaque, você está falando não da Constituição em ser mulher, mas da história contada a partir da mulher fêmea. Então, a Da história da ideia de ser mulher é a mulher. história da continuidade da humanidade. Mas qual é a principal história? Sabe história? História que a gente conta? História mesmo, que não história historiográfica de fatos tal. Histórias que a gente conta uns para os outros. Tipo assim, menina, deixa eu te contar o que aconteceu com fulana. Fulana conheceu ciclana, ciclana daquele... Ó, foi golpe puro, o golpe tá aí, hein? Ela caiu. História que a gente conta. História, ou, como diriam os sociólogos, história, né? Para diferenciar a história historiográfica da história contada. A história que a minha avó contava, de como minha mãe dava trabalho na adolescência, histórias. Qual é a maior história que se conta? Aquela que não muda, que sai ano, entra ano, vai geração, vem geração, a gente continua contando e que reforça a ideia da mulher como lugar do cuidado. Que o sonho da mulher é ser mãe. História de mãe? E qual que é a maior mãe da história da humanidade? Maria. Essa é uma história que nunca morre. Todo ano no Natal, a gente conta ela de novo. E a gente conta ela de diversos lugares, de diversos ângulos, mas o cerne dela, o objetivo dela, que é conformar essa ideia das mulheres como grandes cuidadoras, continua expressa nas formas que essas histórias são contadas, e elas são reinventadas através dos signos sociais. Signos sociais são aqueles símbolos em objetos, em palavras, em gestos corporais que reforçam essa história. Então, por exemplo, a gravidez, a amamentação, a ideia do cuidado. Se a gente pegar comerciais de televisão, todos os comerciais de televisão que têm mulheres como personagens ou que são de temas ligados ao universo do cuidar, sempre são em lugares que são casas muito bem organizadas e arrumadas. Você já viu algum comercial de televisão que tem uma mulher como personagem ou que ele fala de um objeto de cuidado, que a casa de fundo está um caos? Todos os e elas estão sempre muito bem arrumadas, a menos que seja um comercial que fale de um problema que ele vai resolver. Então, e aí na sequência ela aparece muito bem arrumada, combinando, o cabelo alinhado. Essa ideia de que a mulher é o sujeito do cuidado e essa reinvenção desse lugar do cuidado desenvolveu uma experiência que é a ideia da super-heroína. O que é uma super-heroína? Capitã Marvel, Mulher Maravilha, Xena É alguém Guerreira. que não é humano, né? Que só tem poderes. Quer dizer, você desumaniza quando você cria um super-herói, né? Não é humano. Interessantíssimo essa sua observação, Cris, porque os super-heróis masculinos não são humanos. As super-heróis femininas são humanas que doam de si para o outro. Vou dar 2 exemplos disso.
eu tô meio agitada que eu estava dando aula, então a gente já vai assim, tipo, vai no bloco, tararararara, aí vai que vai. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês falem, já calma. Vou usar Pantera Negra como exemplo desse paralelo entre o homem dotado de poder e a mulher como alguém que se doa. Quando o Pantera Negra... Todo mundo viu Pantera Negra, né? Quem não viu, eu recomendo assistir. Quando o T'Challa passa pelo ritual de tomar a poção para ele ter o poder da Pantera, ele é imbuído de um poder sobrenatural para que ele possa exercer o papel dele de guardião da comunidade. Mas o seu par romântico, que é interpretado pela Lupita, não tem nenhum tipo de poder e abre mão da vida confortável de rainha de Wakanda para defender pessoas fora de Wakanda. Tem uma cena que eles estão andando na rua, os dois, e ele fala para ela, mas você podia ficar aqui e lutar comigo em Wakanda pela defesa do nosso país, do nosso povo. E ela diz, as pessoas lá fora precisam de mim. As pessoas lá fora precisam do meu cuidado. E aí ela abre mão de viver no seu país, de viver uma história de amor, de ter a sua família, de ser rainha do seu país, porque ela precisa salvar as pessoas. Um outro exemplo de paralelo com essa ideia de mulheres que são dotadas, que não são dotadas de poder, mas que abrem mão da sua vida para poder cuidar e defender dos outros, que é um pouco a ideia do contra-herói, porque nunca é visto como herói, é visto como obrigação. A jornada, por exemplo, das heroínas da Marvel. Mas a Capitã Marvel, ela passa por um processo de receber os poderes, mas isso é depois que ela se sacrifica. Primeiro ela se sacrifica, demonstra a honra e a glória de ser uma mulher que pode ter poder, depois ela é santificada e recebe o direito, santificada de forma simbólica, e recebe o direito de ser a Capitã Marvel. Quem é que passou por isso? Nossa amiga Maria. Primeiro ela sacrifica a virgindade engravida de Deus, e com o risco de ser mandada embora pelo marido. Daí ela prova a lealdade e a honra dela como uma grande mulher capaz de cuidar do herdeiro direto de Deus, e aí então ela passa a ser reconhecida como a mãe de todos. No caso das mulheres, ser heroína é como se fosse um bônus extra por conseguir cumprir o seu papel. No caso dos homens, ser herói é todo um lugar de privilégio do qual eles são dotados. Fica clara a diferença? De como a cultura constrói esses dois lugares, dessa ideia de heroína? E vocês devem estar se perguntando o que é que isso tem a ver com a psicanálise. Mulheres são ensinadas desde pequena que precisam sacrificar a si, aos seus desejos, para cuidar, proteger e garantir a honra. A honra de quem? A honra do homem. Maria se sacrificou para garantir a honra de quem? Para que o legado de Deus se cumprisse. E isso, ao longo da vida, vai sendo reinventado de diversas maneiras, de diversas formas. Está no horizonte das mulheres. O que isso traz para as mulheres? Síndrome da impostora. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso fazer isso. O desenvolvimento de dependência emocional dos homens, porque parece que só é possível ter uma vida harmoniosa se for junto com os homens, e às vezes são mulheres que estabelecem relacionamentos homoafetivos, mas a forma como esses relacionamentos são produzidos são baseados numa relação heteronormativa. A necessidade da maternidade como algo compulsório. Quantas vezes na clínica eu ouvi mulheres de 40 anos dizer eu não queria ter sido mãe, mas eu me vi obrigada a ser mãe. E muitas vezes não tem filho biológico, mas materno marido, materna companheira, materna esposa, materno sobrinho, materno chefe, porque esse lugar do cuidado é um lugar que as mulheres são destinadas de forma compulsória. Isso quando a gente está pensando na ideia de gênero. A gente nem está falando de raça ainda. Está falando desses mecanismos de produção da ideia de ser mulher, que é quase... Sabe o ratinho na roda, correndo, e não sai do lugar, mas ele acha que está saindo do lugar? Essa é a forma como a nossa sociedade constrói a experiência das mulheres, um lugar eterno de cuidado e de sacrifício, que se um dia você for digno o suficiente, você vai receber o título de heroína. Propaganda de Dia das Mães. Presenteie a sua heroína. Homenageie a sua heroína. Mãe, uma grande heroína. Essa é a ideia que é contada.
Só que tem uma outra coisa, segura isso aí na cabeça de vocês, tem uma outra coisa nesse paralelo. Na sociedade que nós vivemos, a escrita, o registro através da escrita, ele é fundamental para a presença histórica. Nós só sabemos que uma pessoa existe porque ela tem registro de nascimento. E o registro de nascimento é um documento escrito que diz, ok, desde o dia 8 de outubro de 85, Jaqueline Conceição da Silva existe no mundo. Então, a escrita, seja ela o texto ou coisas que nós grafamos no mundo, que depois são reconhecidos como nosso, são fundamentais para que a gente se sinta como parte deste mundo. Então, muitas pessoas têm uma sensação de que elas precisam fazer algo. Eu tenho que fazer algo. Eu preciso fazer algo grande, eu tenho que fazer algo significativo, eu tenho que fazer algo. Essa necessidade de fazer algo é essa construção social de inscrever-se no mundo, simbolicamente, deixando a sua marca no mundo, e do ponto de vista, para algumas pessoas, material. Não tem aquela história? Uma pessoa precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, andar de bicicleta, não sei agora. São formas, né? Eu acho que o andar de bicicleta é para dar uma brincada, mas ter um filho e escrever um livro ou plantar uma árvore são formas de inscrição material no mundo. Nosso filho, nossa continuidade genética, né? Nossos filhos são 50% da gente. Eles são uma continuidade no mundo. Então, as pessoas são levadas a se inscrever no mundo e as mulheres são ensinadas a se inscrever no mundo de formas muito específicas. Dentre elas, a maternidade, ou centralmente a maternidade. Já que o acesso à escrita não é para todos e nem para todas, né? Há um grupo de pessoas que têm o direito, o acesso, o privilégio da escrita. Até aqui, estamos com esses dois paralelos na cabeça. De um lado, uma sociedade que valoriza o sacrifício de homens e mulheres, mas de formas diferentes para cada um deles. Digamos que os homens, eles são escolhidos para se sacrificarem, né? O acaso escolheu o Homem-Aranha, o acaso escolheu o Batman. Um dia qualquer, o Batman voltando de casa, os seus pais foram mortos e aquilo fez com que ele tivesse uma sede de justiça. O acaso. Nada foi intencional. As mulheres precisam comprovar sua lealdade para ter o direito de se sacrificar pelo outro. E nós somos ensinadas ao longo da vida. Essa é uma narrativa de construção de uma ideia de gênero que tem a ver com esse lugar do extra, da meta. Por que existe super-herói na narrativa branca? Porque, como todo mundo é branco, essa explicação simples. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. Tem que ter alguma coisa para ter hierarquia. Então, classe é uma das coisas que dá hierarquia para os brancos. Branco rico, branco pobre. O lugar que mora, a escola que estudou, o lugar que passa as férias, a roupa que usa, a comida que come. E um outro lugar que vai criar hierarquia dentro do mundo branco é o quão extraordinário / super se é. Então, TED é um tipo de evento bem interessante para pensar essa ideia de extraordinário. Recentemente eu participei de um TED e aí era engraçado ouvir os brancos dizendo quão extraordinários eles eram. Porque eu criei um método inovador, porque eu desenvolvi uma perspectiva diferente, porque eu sou o grande fundador de startups, porque o extraordinário é um lugar de desejo dentro do mundo branco. E as pessoas brancas são criadas para desenvolverem o extraordinário. Né? O ordinário é algo rejeitável na perspectiva branca. Quando a gente coloca dentro desses 3 marcadores um atravessamento de uma ideia racial, pensando que raça é um mecanismo de organização social, política e econômica da nossa sociedade, a gente vai ter outros significantes que se acrescentam a esses lugares. Raça é um lugar de organização hierárquica, que determina quem acessa o quê, quando e aonde, e que, quando conectadas a esses valores, eles se invertem igual uma ampulheta. Então, se no mundo branco o extraordinário é algo que o tempo todo é cultuado, dentro do mundo negro, o ordinário é cultuado. O que é o ordinário enquanto culto? Extraordinário é uma mulher negra chegar numa reunião de business, executivaça, com um black desse tamanho, toda vestida de preto, com o punho cerrado, Black Panther. Isso é o extraordinário.
O ordinário é ela chegar com o cabelo dela rigidamente liso, com um terno bem alinhado, falando o melhor português que ela puder. É isso que esperam dela. O ordinário, não o extraordinário. O ordinário é uma mulher, é um homem negro raspar o seu cabelo bem curtinho, dread, black power, corte estilizado, corte na régua, tracinho? Não. O ordinário é ele cortar o cabelo dele bem curtinho, pôr uma roupa bem alinhadinha, bem organizadinha e se comportar da forma mais performática possível dentro de um estereótipo esperado do que seria um homem. Então, quando a gente inverte a lógica, dentro da nossa experiência como pessoas pretas, nós somos jogados a viver o ordinário, não o extraordinário. O extraordinário são mulheres negras com seus cabelos crespos, homens negros com seus cortes de cabelo, com as suas roupas largas, falando as suas expressões idiomáticas, coisa bonita para falar gíria, né? Falando suas gírias, ouvindo seu rap, ouvindo seu samba. Esse é o extraordinário. O ordinário é performar uma ideia de mundo branco. Como é que essa ideia do super-herói, da super-heroína, atravessa a experiência de pessoas negras? Diferente da ideia de que super-herói, na experiência branca, é o extraordinário, o super-herói negro é aquele que se anula pelo outro. Então, ele não é nada de superordinário, né? De super extraordinário. Ele é aquele que se anula pelo outro. O super-herói preto é aquele que tem a capacidade de abrir mão de si para o outro. São as duas faces da Maria. Se de um lado a Maria é essa mulher extraordinária que engravidou de inseminação artificial antes de existir inseminação artificial, não estou tirando sarro, estou falando sério. Do outro lado, ela é uma mulher que sacrificou a sua vida em prol de um ideal. Que ideal é esse? A centralidade do homem, de Deus. A missão de um outro homem, Jesus. Não tem nada a ver com ela, tem a ver com o outro. Essa narrativa do sacrifício para o outro é a narrativa que atravessa a experiência de pessoas pretas. E que, pelo lugar de gênero das mulheres pretas, é o lugar que atravessa a experiência das mulheres pretas. Toda mulher preta, ao longo da sua vida, é ensinada a se sacrificar pelo outro. Ó, de lavada. Qualquer uma de nós aqui, como mulher, fomos ensinadas a se sacrificar, e como mulheres pretas, duplamente. Como mulher e como mulher preta. Precisam de exemplos? Ou tá tranquilo quanto a isso? Jaque, eu Oi. fiquei pensando, né, nessa ampulheta, né, que para o mundo branco, né, para nós brancos, o extraordinário é o tchan da coisa, né? E quando no mundo branco o extraordinário para a pessoa preta é o ordinário, porque o ordinário no mundo branco é o hegemônico, é o padrão. Eu posso pensar assim? Sim e não. Pode pensar assim, Ah, nesse sentido, porque o mundo branco ele não tem nada de extraordinário, muito pelo contrário, ele é profundamente medíocre. E esse é o medo das pessoas brancas, por exemplo, quando elas pensam em cotas, porque se o que vai garantir, que é isso, né? As cotas vieram, mas elas não aumentaram o número de vagas para acesso aos espaços. Elas determinaram a mesma quantidade de vagas e só disseram, agora, em vez de ser sempre os brancos, é 50 para cada um. Isso quer dizer que os brancos agora têm menos espaço. E aí, se antes só a existência dele era suficiente para ele estar no mundo, agora ele tem que provar que ele merece esse mundo, porque ele tem menos vagas. E isso assusta o mundo branco, porque o mundo branco é o mundo da média, não tem nada de excepcional. sim, Excepcional são as pessoas não brancas e as pessoas indígenas e negras, que todos os dias têm que se reinventar para poder sobreviver no mundo. sim. Então, em uma medida, sim, é isso mesmo. O que seria o ordinário do mundo branco, mas você está trabalhando com uma ideia, agora que me ocorreu isso, talvez de simetria, e eu estou propondo uma ideia de imagem refletida, só que ao inverso. Não é exatamente a mesma coisa,
mas parecem ser a mesma coisa. Isso porque a forma de organização do mundo branco, ela não se aplica ao mundo negro. Então, por exemplo, os brancos podem ser medíocres, os negros não. As mulheres brancas podem ser femininas e frágeis, as mulheres negras não. Os homens brancos podem ser masculinos e selvagens, os homens negros não. Então, essa regra ela não se aplica com exatidão, mas ela reflete o oposto. O que é uma imagem no espelho? Você está se vendo, é você, só que é você no oposto. É exatamente a mesma coisa. Está na realidade, só que é o oposto. Então, se as mulheres brancas, para poderem exercer sua feminilidade, precisam ser frágeis, a imagem refletida é uma mulher, mas que tem que ser forte, porque ela não tem espaço para a construção de uma ideia de fragilidade, seja lá o que isso queira dizer. Esse movimento de uma... e é doido isso, né? Porque você está olhando uma coisa que não é real, mas que te parece real, só que não se sustenta porque não é real. É que nem você se olhar no espelho e mexer no cabelo. Você olha, parece que para você é esse lado, só que na verdade é esse. E você fica tentando arrumar o cabelo desse lado, só que você não consegue arrumar o cabelo desse lado, porque, na verdade, a imagem real é esse lado. Essa é a experiência racial, é uma imagem invertida. Se vemos mulheres e pensamos mulheres, mas, na verdade, nós não somos mulheres, porque nós não conseguimos performar exatamente o que se diz sobre ser mulher. A gente passa batom, a gente cuida do cabelo, a gente coloca vestido, mas a performance do que é ser mulher não é possível, porque a ideia de mulher não é para mulheres negras, é para mulheres brancas. Aqui é onde entra a história da Maria como uma grande sacada do mundo branco, sobretudo dos homens brancos. Qual é o único lugar onde nós, enquanto mulheres brancas e negras, se conectamos de forma inquestionável? A maternidade. Todas nós, porque daí é um lugar genético do enquadre da vagina. Todas nós se encontramos nesse lugar. Mas a nossa percepção de maternidade não é a mesma coisa de percepção de maternidade das mulheres brancas. Porque isso tem a ver com enquadre e valores simbólicos dessa construção. Porque os enquadres e os valores simbólicos dessa construção são atravessados pelos lugares raciais e de classe. Essa é a ideia de intersecção. Tem um conceito que, quando articulado com outras ideias, ganha outros contornos, tipo cores primárias. Amarelo é amarelo, mas se você botar azul, ele vira verde? Mas aí, o que é? Ele é azul ou ele é amarelo? Não, ele é verde, que é essa relação entre o azul e o amarelo. Mais azul, mais verde de um tom X, mais amarelo, mais verde de um tom Y. Essa é a ideia desse movimento. Quando a gente olha, só que ele é sutil. Por que ele é sutil? Porque a gente só vê o verde. A gente não pensa o processo de produção do verde. A gente só vê o verde. É igual o branco, é igual o preto. A gente só vê o produto, não o processo que leva ao produto. Então, quando a gente olha para a mulher, a gente faz o enquadre automático da vagina e vê a criança. Então, um corpo com vagina mais uma criança é igual a mãe. Mãe é mãe em qualquer lugar. A gente está pensando no produto mãe, mas não no processo de criação dessa ideia de mãe e quais foram as cores que compuseram a criação dessa ideia de mãe. Então, na experiência racial, o próprio uso, o uso que o sujeito faz do conceito depende do quanto o sujeito entende desse conceito. Deixa eu tentar traduzir o pensamento. O sentido que eu atribuo para uma coisa depende do quanto eu sei do que é essa coisa. Digamos que eu nunca tenha visto esse objeto. Isso aqui é um marcador de várias etiquetinhas para texto. Nunca vi na minha vida, não sei nem como é que usa, não tenho a menor ideia. Mas eu olhei, achei colorido, gostei, falei, vou levar embora, tá baratinho, adoro coisa colorida, quero na minha vida. O uso que eu vou dar para isso aqui depende do quanto eu sei para que isso serve, o quanto eu sei o que é isso e quais definições eu tenho disso. Se a minha definição é que isso aqui é uma coisa colorida e bonita, eu posso usar para N coisas. Se a minha definição é que isso aqui é um marcador de pesquisa de textos e me ajuda a organizar minha leitura, eu vou usar para isso. Qual que está certo, qual que está errado? Nenhum dos dois. Mas quando a gente pensa numa sociedade dirigida a produtos e não a processos,
quanto mais assertivo eu puder ser nos meus processos, melhores produtos eu vou ter. Bons processos exigem conhecimento da coisa em si. Se eu não sei para que serve isso, eu posso fazer qualquer coisa e ter qualquer resultado, mas não necessariamente o resultado que, para mim, vai ser melhor. Essa é a importância da compreensão da ideia de conceito. Quando a gente pensa em termos de psicanálise, conseguir entender o quanto aquela palavra significa para aquela pessoa é fundamental para um bom acompanhamento. E também, por exemplo, quando a gente trabalha com educação, quando a gente trabalha com formação, quando a gente trabalha com processo de desenvolvimento de pessoas. Conseguir entender o quanto a pessoa compreende daquele processo, daquela palavra, daquela ideia, é fundamental para saber como orientar essa pessoa. É que nem ser mãe, que nem ser pai. Enfim, quanto mais você entende do processo e você consegue ter uma multiplicidade de ideias sobre o que a pessoa está dizendo, maior é a sua possibilidade de produzir com a pessoa um diálogo, uma reflexão. Como a nossa sociedade não pensa em processo, só pensa em ideias prontas, no produto, os conceitos, as palavras acabam sendo meras palavras e meros conceitos, e não conjuntos de letras carregados de significados. O que é que significa dizer a palavra mãe, a expressão mãe negra? Não é a mesma coisa. E isso a gente pode verificar, inclusive, na representação material. Se a gente pegar Largo do Paissandu, na cidade de São Paulo, tem a igreja da Nossa Senhora do Paissandu, e do lado, e aí dentro tem uma Nossa Senhora. Nossa Senhora é um enquadre cultural religioso para a ideia de mãe, né? Nossa Senhora porque é nossa mãe. Então, tem ali uma imagem de uma mulher branca, vestida com seu véu, com o bebê no colo, olhando para o céu, plena, feliz e contente. Ou não, mas tem uma imagem de uma mulher vestida, com uma capa, com um véu, dentro da igreja. Se a gente sai um pouquinho da igreja e vai na Largo do Paissandu, tem uma estátua de uma mulher preta, gorda, sentada, com seios enormes, nua, amamentando uma criança. São duas imagens de mãe, a Mãe Preta e a Nossa Senhora, e duas construções materiais dessa ideia de mãe. Qual é a mãe que está protegida? Qual é a mãe que está dando tudo de si? A Mãe Preta. Essas imagens simbólicas, né, dela estar nua, dos seios grandes, como uma fonte farta de alimento. Eu não sei se a amiga da Débora está inquieta ou se ela está passando mal com o curso. Que ela tá assim, meu Deus, eu tava vendo a cara dela. Não, mas é porque eu sou inquieta mesmo. Tipo, é impossível ficar 5 minutos parada. Dá pra ver, eu não sei se ela tá inquieta, tipo assim, meu Deus, que curso chato, eu não vejo a hora dessa mulher parar de falar. Mas é isso aí, vamos embora, porque eu sou atenta, eu sou observadora. Essa imagem dessa mulher, e aí se a gente pegar todas as imagens de mãe pretas produzidas dentro de uma construção católica, que é um valor fundante da nossa sociedade, a gente pode não ser católico, mas o catolicismo é uma ideia que está por trás da forma como a gente se organiza socialmente. Esse repertório de uma mulher que não tem vaidade, ou que não tem proteção, ou que está ali dando tudo de si, sempre é uma imagem atrelada à figura das mães pretas. Isso em qualquer igreja. Vocês podem fazer esse exercício. Turismo religioso. Foi numa cidade visitar, dá um pulinho na igreja, que pode observar que tem esse paralelo ali. Inclusive, tem até um estudo entre as Nossas Senhoras brancas e pretas, porque a gente tem Nossa Senhora preta e Nossa Senhora branca. O tipo de roupa, a encenação da igreja, do lugar onde ela fica, o como isso é diferente entre elas. Todas essas narrativas vão sendo construídas e produzidas para alimentar essa ideia de que a experiência de uma mãe preta é um lugar de doação, de cuidado, de abrir mão de si para o outro. Qualquer mãe é isso, mas mãe preta é muito mais isso, porque tem a ver com a forma como a ideia de mãe preta foi produzida, né? Porque a gênero é uma construção posterior à ideia de raça. Estava tentando lembrar quando é que essas duas noções surgem na sociologia, na medicina, na política, na razão, no pensamento europeu. Mas gênero é uma construção
mais ou menos ali de 1800 para 1900, na virada desse período, e raça é uma construção de 1600 para 1700. Então, primeiro a nossa sociedade pensou raça e depois ela construiu a ideia de gênero. Então, de toda forma, esse lugar, mas quando se pensava a raça, não se pensava esses marcadores como maternidade. Se pensava a relação do trabalho, como o corpo que manda e o corpo que trabalha. Essas relações foram sendo depois acrescentadas, interseccionadas dentro da dinâmica de funcionamento da sociedade. Então, qual é o grande ponto dessas materializações dessa ideia de maternidade preta? É a consolidação no inconsciente das mulheres negras de que o seu lugar é o lugar do cuidado. Porque a Lélia Gonzalez vai dizer que existem 3 lugares onde as mulheres são vistas na sociedade brasileira: o trabalho doméstico, o trabalho materno e o trabalho sexual. São as 3 possibilidades de representação na cultura brasileira produzidas a partir de um lugar branco: a mulata do carnaval, a empregada doméstica e a mãe preta. Se materialmente nós, enquanto mulheres pretas, enquanto mulheres brancas, a nossa sociedade materialmente vai produzindo histórias que reforçam essa grande narrativa da mulher como lugar do cuidado e da mulher preta como essas únicas 3 possibilidades, inconscientemente, nós, mulheres negras, interiorizamos que uma das nossas tarefas sociais é de garantir o cuidado, custe o que ele custar. E assim nós cuidamos dos amigos, da casa, dos filhos, do chefe, da namorada, do namorado, porque o nosso lugar é o lugar do cuidado. E a gente se culpa quando nós não conseguimos oferecer esse cuidado. Esse processo, na psicanálise, eu tenho chamado de síndrome da heroína, que é e é tão forte que muitas vezes as mulheres pretas se colocam na situação de heroínas. Elas constroem situações onde elas... Oi? Eu não escutei direito, Jaque, desculpa. Síndrome da heroína. Da heroína. Da mulher preta heroína. E muitas vezes as mulheres pretas, por não conseguirem ter advertência disso, nossa senhora, tá rolando um motim na minha casa. Por não conseguirem ter advertência disso, não conseguirem ter apoio para pensar essas questões, o desejo de viver o mito, porque mito não é mentira, mito é forma de explicar a realidade. E é no mito que a gente se produz humano. É vivendo o mito que a gente se produz humano, não é com a razão, é com o mito. Então, o desejo de viver o mito da grande salvadora, essa história contada da grande salvadora, essa materialização da mulher que salva, ela é tão grande que muitas vezes mulheres negras se colocam nesse papel de que vão resolver, de que vão cuidar, de que é elas quem tem a resposta, de que é elas quem sabem, de que é elas que conseguem, porque é a única possibilidade de humanização que é produzido na figura da mulher negra. Porque a empregada doméstica é uma figura de sujeição. A prostituta é uma figura de sujeição. A mãe é uma figura de redenção. Então, o desejo da maternidade, não da maternidade biológica ou genética, mas a maternidade racial, simbólica, ela é muito forte na jornada de mulheres negras. Muito forte mesmo. Acho que se a gente olhar a nossa história, a gente vai encontrar essas experiências. E aí, aqui, eu vou abrir para vocês, que ainda tem um tempinho, eu acho que tem uma cilada, que é a cilada racial. Digamos que, pelo feminismo, as mulheres brancas já conseguiram avançar nessa discussão de ser a grande salvadora. Cada vez mais as mulheres brancas têm conseguido abrir mão desse lugar e de problematizar esse lugar. Mas parece que na jornada das mulheres negras, cada vez mais a gente tem se afundado nesse lugar, que é esse lugar de salvar o outro, para anular a si para salvar o outro. Porque o nível de violência racial que a gente tem vivenciado intensifica a necessidade da salvação ou do salvamento. Alguém precisa cuidar, alguém precisa fazer, alguém precisa estar lá. Mas uma perspectiva de que essa é a única forma de uma vida sem culpa. De uma vida... Tipo assim, eu tenho uma cliente que ela é muito rica, uma mulher preta muito rica. Muito, 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 muito rica. Mas ela tem uma dificuldade de gozar essa riqueza. Então, é um negócio muito doido. Quando ela não tem problema, ela arruma problema porque ela precisa justificar essa riqueza.
Então, por exemplo, ela tinha que resolver uma questão X do trabalho, e aí ela fez tudo do jeito para dar errado. Eu, como psicanalista, vou observando esses processos e vai ficando nítido. Ela fez tudo para dar errado, para que no final ela pudesse satisfazer a única possibilidade legítima de gozo, que era dizer, tá vendo? Eu fui lá e eu fiz, e eu me sacrifiquei. A situação foi a seguinte: ela deu uma tarefa para um estagiário, o estagiário fez tudo errado, e aí melou o rolê da coisa toda lá, o que tinha que ser entregue como produto. E aí, para o chefe dela não descobrir e não mandar o estagiário embora, porque quem errou foi o estagiário, ela tirou o dinheiro do salário dela para resolver o problema que o estagiário fez errado. E aí ela ficou com um prejuízo financeiro considerável e abriu mão de uma viagem que ela queria fazer para Maldivas. Maldiva, sei lá como é que diz o nome desse lugar. E aí o tema da análise daquele dia da sessão foi, tá vendo? Eu não consigo ter nada. Porque daí, depois de um tempo com a análise, a pessoa começa a perceber, já não dá mais para se enganar. Esse é o mal da análise. E aí ela falava assim, eu não consigo ter nada, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo avançar na vida, eu não consigo descansar, porque ela precisava viver o mito, a fantasia de que ela ia salvar e resolver todos os problemas de todo mundo, porque essa era a única forma que ela conseguia ter paz com o sucesso financeiro, porque ela entendia que ter dinheiro era algo ruim, porque quebrava todos os estereótipos no qual ela, como mulher negra, foi educada para ser. E aí, nas sessões, ela costumava trazer que ela ficou rica por acaso, tipo Silvio Santos, um belo dia, pá, ficou rica. E eu falava, não, querida, você estudou, você se planejou, você terminou o ensino médio, você aprendeu a falar inglês, você estudou fora do Brasil, houve um planejamento para a construção dessa riqueza, ela não veio do acaso, não é sorte. Não é que você é sortuda e outras mulheres pretas são azaradas. Você quis essa riqueza e você construiu ela. E é exatamente esse o movimento. E isso para ela é muito difícil. Porque lembra o jogo cristão, que é base da nossa formação, e ela é uma mulher de terreiro. Se reconhecer como alguém que produziu a sua própria riqueza, fere o princípio da ideia da abnegação, que está na base da experiência das mulheres negras. Que coisa doida, né? Não consegue gozar a riqueza, né? Uma pessoa que passou fome na infância, que trabalha desde muito nova, e também não consegue superar isso, porque o mito é tão forte que precisa ser vivido, revivido, vivido, revivido. Hoje, depois de um tempo, ela já se incomoda com o mito da heroína. Mas quando ela chegou na clínica, era o maior trunfo dela, era ser essa mulher abnegada que abria mão das viagens de férias para ajudar as pessoas. Era o que ela dizia que ela tinha mais orgulho dela mesma, era essa capacidade de ajudar as pessoas. Hoje ela já começa a ver isso como um problema, mas é porque está nessa construção de uma ideia de ser mulher negra que é abrir mão de si. Entanto que uma mulher negra que não abre mão de si é vista como arrogante, metida, insuportável. Ah lá, a neguinha metida. E essa daí é metida, hein? E essa daí é arrogante. Enriqueceu, perdeu a humildade. A humildade dela foi embora. São esses valores, e eles são difíceis. Tem gente que, tudo bem, que eu sou metida mesmo. A minha antiga psicanalista, ela falava isso. Eu sou metida mesmo, eu só uso Gucci, e quem não gostar, problema. Mas imagina, né? Para ela conseguir chegar nesse lugar de dizer que só usa Gucci, para uma mulher preta, deve ter sido um longo processo de construção. E aí é isso, né, gente? Agora é a vez de vocês. Jaque, eu queria... Você falou uma coisa que me acendeu aqui, né? Você falou a maternidade racializada, né? E, novamente, eu vou lá me reportar com os meus conteúdos, né? Essa mulher negra, ela constrói uma maternidade diferente da mulher branca, né? Porque ao longo da história, essas figuras tiveram, né, acesso a essa relação com esse conceito de forma diferente. E quando você falou da maternidade racializada, é que, assim, essa mulher negra foi o que me bateu forte. Ela não cuida só da sua cria, mas ela cuida também dessa mulher branca
e da cria dessa mulher branca, né? Ao longo da história. É um pouco isso também? Também. Mas acho que Também. vale a gente colocar ai, meu Deus do céu, um quadradinho nisso que você colocou, que é mulheres brancas ou negras, para mulheres indígenas, isso que eu vou dizer não se aplica. Principalmente para mulheres indígenas em contexto de território, que ainda vivem nas suas comunidades. Mas para as mulheres negras e brancas, a maternidade ela é exatamente a mesma coisa. Um lugar de abnegação, um lugar de doação, é o lugar por excelência. O business da mulher é a maternidade, né? Eu brinco com a minha mãe é dona de casa já há muitos anos, e a gente estava outro dia conversando do dia, né? Como é que foi seu dia? O que você fez? Não sei o quê. Eu moro com os meus pais agora. E minha mãe, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê, fiz não sei o quê. Eu falei, mãe, você é uma mulher de business, só que o seu business é manter a casa funcionando, né? O meu business é vender curso. Mas você é uma mulher de business, porque está sempre o tempo todo pensando coisas, planejando coisas, cumprindo metas, igual uma empreendedora. Só que são business diferentes. E eu sempre achei que o trabalho doméstico é o business da mulher, porque o trabalho doméstico e a maternidade é onde a mulher é reconhecida pela sua potência. Uma vez a Paula Lavigne, numa entrevista, falou assim: eu sou uma excelente mãe, meus filhos nunca repetiram na escola e nunca tiveram cárie. Então, a mulher é uma puta produtora, né? Tem um negócio gigantesco cultural, mas o lugar que ela reivindica a competência dela é na maternidade, porque as mulheres são lembradas da sua competência na maternidade. E essa criança está suja, hein? Essa casa aí, eu não sei não. E esse arroz queimou. O negócio do arroz soltinho, do cara do Tinder, não é conversa fiada, é uma forma de reconhecimento da habilidade da mulher em ser mulher, que é fazer um arroz soltinho. Então, por que eu trago esse exemplo? Para dizer que no mundo das mulheres, o trabalho doméstico, a mesa posta, o filho bem cuidado, o marido bem cuidado, é a validação da sua competência. É assim que as mulheres são vistas pela comunidade como competentes. Tem outras variantes, como, por exemplo, não apanhar e não ser traída. É um plus, né? É o MBA, tipo assim, é o mestrado, doutorado desse mundo feminino. E eu uso esses paralelos para a gente entender como essas coisas elas são estruturais e elas não são só é, simples narrativas, elas estão na forma de funcionamento. A gente muda o lugar, mas funciona exatamente do mesmo jeito. Tem outro nome, tem outra roupagem, mas é a mesma lógica que está por trás disso. Hoje, as mulheres são reconhecidas que vão para o mercado de trabalho pelos cargos, títulos e salários que elas ganham e, recentemente, pelo o tipo de roupa que elas podem usar, o de lazer que elas podem pagar. Mas isso se equipara no mundo doméstico. Então, né, o quanto seu marido tem dinheiro para poder pagar as contas, se você trabalha, se você não trabalha, são lugares de validação da competência feminina. O único plus, ou o quadradinho que a gente coloca quando a gente pensa em termos de mulheres brancas e mulheres negras, é a ideia de rede de apoio. Digamos que as mulheres brancas superaram essa noção de business, superando o trabalho doméstico, indo para o mundo do mercado de trabalho, porque elas têm uma rede de apoio que permite que elas elaborem a ideia delas de inscrição no mundo. Para uma mulher dona de casa, a inscrição dela no mundo é os filhos. O sucesso dos filhos diz o quanto boa mãe ela foi. Para uma mulher executiva, a inscrição dela no mundo é o quanto de prêmios ela ganha, ou o quanto de dinheiro que ela faz, ou o quanto de promoção que ela tem. Para uma pesquisadora, a inscrição dela no mundo é o tanto de artigos que ela publica, de livros que ela faz, de palestras que ela dá. Todo mundo se inscreve no mundo de alguma forma. E dependendo do jogo relacional, a inscrição é esta ou aquela. Então, como as mulheres negras não têm a possibilidade de uma rede para elaborar esse lugar de inscrição, nós somos submetidas a ideias prontas de inscrição. Sucesso, uma mulher preta bem-sucedida da minha geração é uma mulher preta que tem seu marido, seus filhos, casa própria, carro e viaja 2 vezes por ano. Uma mulher preta que criou os filhos a vida inteira e que trabalhou e que estudou e que ralou, ela é vista como guerreira, mas não no sentido assim da força, é como um consolo. Tipo assim, o consolo na sua vida é que você conseguiu vencer seus obstáculos. São duas ideias dentro do mesmo mundo, porque qual é o modelo de inscrição? O mundo branco. E no mundo branco, qual é o modelo de mulher bem-sucedida? A casada, com o marido engenheiro, e que tem
dois filhos, um menino e uma menina, um apartamento e um carro. É isso, é essa inscrição cultural. Só que hoje as mulheres brancas, da geração dos anos 2000, dos anos 90 para cá, têm uma rede de apoio, inclusive formada por homens, que ressignificam esses lugares e estão repensando essas possibilidades de formação profissional, de carreira. Isso não acontece com as mulheres pretas. Isso não está no jogo da experiência das mulheres pretas pelo atravessamento racial. Qual é o atravessamento racial estrutural disso? Uma sociedade que valoriza uma construção social a partir de uma ideia de família composta por um homem e uma mulher, cujo cada um deles tem um papel no desenvolvimento do sujeito, da criança, né? O homem é o que provém, a mulher é que educa. Quando você tem uma família que só tem um dos pilares, de cara já está faltando alguma coisa para aquele sujeito. Porque ele não tem aquilo que a sociedade diz que é o fundamental, o mínimo, para ele ser uma pessoa bem-sucedida, que é rede familiar. Né? Independente se é a mulher que ganha o dinheiro e o pai que cuida, mas é dois sujeitos que um ganha o dinheiro e um cuida. Né? Um mantém o cuidado afetivo, outro o cuidado financeiro. Se só tem uma pessoa para ter o cuidado afetivo e o cuidado financeiro, que é essa mulher que cuida do filho dela e da mulher branca, essa criança vai ter um dos pilares na sua estrutura social faltante. Isso é o racismo operando na prática, porque é o racismo que encarcera, incrimina e extermina os homens negros, que seriam os pais dessas crianças, ou que diz para o homem branco que a mulher negra é descartável, que ele pode engravidar ela e ir embora, ou que diz para o homem negro que a mulher negra é descartável, que ele pode engravidar ela e ir embora, né? O homem branco, a sociedade diz para o homem branco e negro que a mulher negra é um objeto descartável. Esses mecanismos são mecanismos práticos desse lugar de conformação da inscrição. Então, ao invés de eu produzir a minha própria inscrição, eu vou aceitar o que estão me dizendo que eu tenho que fazer e vou cumprir esse protocolo. Então, uma mulher negra bem-sucedida é uma mulher negra que cumpre esse protocolo. A mulher negra guerreira, esforçada, batalhadora, não é adjetivo, isso é consolo, né? Tudo bem, você não tem marido, mas olha como você é batalhadora, olha como você venceu na vida. E aí, daqui a gente tem uma derivaçãozinha para a solidão da mulher negra, né? A base psíquica da solidão da mulher negra. Está muito fortemente amparada nessa ideia. A psique fala da realização de desejos e de angústias, que elas são... A angústia por Lacan, não sei se todo mundo conhece o Lacan. Eu não conheço ele pessoalmente, só de ler, mas, brincadeiras à parte, ele é um dos caras importantes para o estudo da psicanálise, porque o Lacan, ele possibilitou o desenvolvimento do manejo. Digamos que o Freud criou a teoria e o Lacan explicou como é que faz na prática. E aí o Lacan diz uma coisa que é o seguinte: todo mundo é atravessado por uma angústia, que é um buraco, que é a falta, que não tem como tampar. Porque é isso que nos move no mundo, a necessidade de tampar essa falta. Como é que a gente sabe que essa falta deixou de ser uma falta estrutural, que está ali, que é isso mesmo, a gente está sempre tentando tampar esse buraco ou lidar com ele, para uma falta traumática, uma falta que a gente chama de estruturante, que ela veio depois, que ela não é a falta que todo mundo tem, é uma falta que ela é imposta. Pela intensidade que o sujeito busca formas de satisfazer essa falta. Então, como falta para a mulher negra, pelo jogo racial, a feminilidade da mulher branca, porque o feminino é branco e não negro, a mulher negra vai buscando formas de compensar essa falta através de ações ao longo da sua vida. Dentre elas, dentre as inúmeras, é performar esse papel da heroína que cuida, que salva, que protege todo mundo. Porque é como reviver a síndrome de Maria. Eu adoro síndrome, né? Porque síndrome fala de coisas que não têm cura. E isso não tem cura. Isso tem manejo, mas não tem cura. E nasceu, a sociedade disse, é mulher, pode dar tchau. Que aí é só ladeira abaixo. Porque não, a sociedade nos adoece. Então, não adianta a gente estar com a terapia em dia, o cabelo hidratado, a pele ótima, mas a sociedade nos adoece. Então, o que a gente precisa ensinar para as mulheres negras na clínica psicanalítica? A lidar com essa sociedade que adoece elas e a criar mecanismos de autodefesa. É isso que é uma clínica psicanalítica. Você precisa ensinar para essa mulher que, ó, o bagulho é louco, mas vem cá que eu vou te mostrar caminhos para que você consiga produzir estratégias de enfrentamento disso.
ao mesmo tempo que você ampara a escuta dela, possibilitando que ela possa dar sentido para essas faltas, para esses lugares. Tudo bem que a nossa psique, às vezes, é um queijo suíço cheio de buraco, mas a gente come o queijo e está tudo certo. Ou usa o queijo para alguma outra coisa, a gente relabora, dá sentido, ressignifica. Uma clínica que não entende esse percurso é uma clínica que não vai conseguir ajudar essa pessoa a ressignificar seus buracos. Sempre vai ser um problema o buraco, porque o parâmetro é o queijo mussarela, não o suíço. É amarelo igual, é queijo igual, mas não é o mesmo queijo. Então, o que a gente faz, né? Vamos tentar ficar fazendo a receita com queijo mozzarella se só tem o suíço? Vamos tentar achar uma possibilidade de produção da vida. É isso que uma clínica psicanalítica racializada faz. Possibilita a produção de uma vida a partir do repertório que o sujeito tem. Eu dei exemplo do queijo porque eu estou com fome. Então, foi a primeira imagem que veio da minha cabeça, foi o queijo. Essa tentativa da mulher negra ao longo da vida de satisfazer isso são as ciladas, né? Essas imagens de controle que são produzidas habilmente pela estrutura racial e que a gente vai se vendo presa e tentando reproduzir, tentando viver de forma desesperada, mas que nunca satisfaz. E por que nunca satisfaz? Porque a nossa falta é a falta racial, a gente nunca vai ser branco. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. Porque daí a gente pode dar para a nossa identidade racial um sentido próprio, não um sentido inscrito, padronizado, porque senão vira um formulário. Tipo assim, eu vou preencher um formulário e vou responder o que eles estão perguntando, não o que eu quero. É isso que as mulheres negras são levadas a fazer ao longo da vida. A gente não tem referência. Então, a gente usa a referência que os brancos nos dão. Só que essa referência não serve mais para eles, porque cada vez mais as mulheres brancas estão se distanciando desses referenciais. Eu falei já isso aqui na aula, ou foi na Nicanda, mas eu falei isso aqui em alguma aula, o negócio da Pequena Princesa. O negócio da princesa já caiu na cultura norte-americana há muito tempo. Hoje o debate lá é por que as pessoas não casam mais. Porque as pessoas não casam mais. As mulheres não abriram mão do sexo, elas mantêm relacionamentos sexuais, mas sem vínculos afetivos. Eu tenho amigos de 55 anos, homens negros, que nunca foram casados. Aqui no Brasil, um homem de 55 anos é bisavô. Ele não é nem avô mais, ele já é bisavô. E nos Estados Unidos, os homens com 55 anos estão solteiros. Já era um movimento dos homens brancos, né? George Clooney, que não me deixa mentir, já era algo que os homens brancos tinham inaugurado nos Estados Unidos, lá nos anos 90, mas que hoje a comunidade negra norte-americana tem entendido cada vez mais. E aí, conversando com esse meu amigo de 55, eu falei, nossa, mas por que você nunca casou? A resposta dele foi ótima, porque eu entendi que casamento é ruim para mim. Porque se eu casar com uma mulher e eu me separar, eu vou ter que pagar pensão para ela pro resto da vida. Se eu tiver uma casa, a casa é dela. Se eu tiver um carro, o carro é dela. E o que eu tiver no banco, a metade é dela. Então, para que eu vou trabalhar para construir fortuna se eu vou ter que dividir isso com uma pessoa? E o que ela me dá? Ela me dá casa, comida e roupa lavada e sexo? Bom, eu posso lavar, posso cozinhar e posso ter sexo sem casamento. Então, eu não vejo por que casar. Falei, nossa, que inteligente. Mas essa produção de compreensão desses lugares de gênero tem a ver com os modelos sociais que eles têm vivido lá. E aí as mulheres brancas se desprenderam do mito da princesa, não querem mais o príncipe para salvar elas, superaram o mito do príncipe, porque a gente supera mitos, porque os mitos são reinventados. E para onde que eles estão jogando isso? Para as mulheres não brancas, para as latinas, para as muçulmanas, para as indianas, para as negras. Por isso essa infinidade de séries e filmes produzidos com essas temáticas específicas. Porque desperta nessas mulheres o desejo de ser cuidada, que a mulher branca já entendeu que, na verdade, não é cuidado, é controle. Abrir a porta do carro não é cuidado, é controle. Pagar a conta do jantar não é cuidado, é controle. E as mulheres já entenderam isso. Por isso que elas dividem a conta, porque elas querem dividir o controle. Só que as mulheres negras não têm uma rede de apoio que possibilite que elas elaborem isso. O que nós fazemos? Reproduzimos a inscrição. É para isso que uma psicanálise racializada serve, para desconstruir essas ideias, oferecer repertórios mesmo de reflexão para as mulheres negras, que nos falta, né? A gente não tem esse exemplo, a gente não tem esse repertório na nossa comunidade, nós não temos
A gente não tem, simplesmente a gente não tem mesmo esse repertório. A gente está produzindo ele agora e que ele vai refletir nas mulheres negras daqui 20 anos. Mas nós agora, que estamos vivendo agora, a gente não tem. O repertório que a gente tem é das mulheres brancas. E vocês me fizeram falar 1 hora, hein? Ai, ai, ai. Obrigada, Jaque. Maravilhoso. Que Obrigada. Diga, Débora. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre enquadre simbólico, para ver se Entra na sua cabeça? se entra na Falo, e é bem simples, na verdade. Ele é uma ideia bem, bem simples. Enquadre é um conceito que vai dizer, sabe um quadro? Você pega uma imagem, põe ele dentro de uma moldura e ele passa a ter um formato. Ou você pega um papel e aquele papel limita o que você pode desenhar ou escrever. Ou uma roupa que determina o desenho do teu corpo. Põe um cinto para marcar a cintura, ou coloca uma roupa com listas horizontais e não verticais, ou coloca uma coisa para deixar o ombro mais à mostra, eu ponho o cabelo mais de lado para o rosto ficar mais à mostra. Enquadre é o que dá forma para a coisa em si. E aí tem várias ideias de enquadre, do que pode ser enquadre. E o enquadre simbólico é como eu produzo forma para a coisa em si a partir dos símbolos que eu reconheço nessa coisa. Então, quando eu olho, por exemplo, para isso aqui, né, qual é o enquadre que eu dou para isso? Isso aqui é uma caneta. Por que é uma caneta? Porque tem tampa, porque é transparente, porque tem uma ponta. E aí, esses símbolos todos me dão uma ideia do que essa coisa é. A gente produz enquadre simbólico por repertório. Em algum momento da minha vida, alguém disse para mim que objetos como esses são canetas. Isso é repertório. Repertório tem a ver com vivências, com coisas que eu vivi. Olha, eu já usei isso aqui para escrever. É uma caneta. Ou tem a ver com histórias que são contadas. Eu nunca usei isso na minha vida, mas dizem que é uma caneta. Tipo o caviar do Zeca Pagodinho. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Por um conjunto de símbolos, eu olho para aquilo e digo, isso aqui é caviar. Mas eu nunca vivi a experiência de comer para dizer o que é, que gosto que tem, como é que é. Essa é a ideia de enquadre simbólico. Os enquadres, eles são produzidos através dos repertórios que a gente tem prévio. Eu não preciso cheirar cocaína para saber o que a cocaína faz no corpo. Então, eu tenho um repertório teórico disso. Eu li sobre isso, eu estudei sobre isso, para entender sobre isso. Mas tem gente que cheira cocaína, ou que já cheirou cocaína e sabe o que a cocaína faz no corpo. Então, ela tem um repertório de experiência sobre isso. Qual dos dois tem mais condições de elaborar sobre a coisa? Quem já cheirou cocaína. Porque ela tem a experiência corporal disso. Quem já usou a caneta pode dizer melhor o que é uma caneta. Mas não quer dizer que eu, que nunca cheirei cocaína ou que nunca usei a caneta, não posso elaborar sobre isso. Porque eu não preciso cheirar cocaína para saber que ela faz mal para o organismo. Ou bem, depende da perspectiva. A terapia, o processo psicanalítico, ele parte do enquadre simbólico do cliente, do paciente, junto com ele parte do repertório da experiência do cliente, junto com o repertório teórico do psicanalista, que nas falas que são produzidas sobre as coisas, pessoas, lugares e objetos, vão sendo significados a partir desses dois lugares. Quem tem razão sempre é o cliente, é porque é ele quem sabe como é a experiência. Eu posso ofertar um repertório teórico, ideias conceituais, mas quem vai dar sentido para aquilo ou não é o cliente. O que eu preciso ter é um vasto repertório para conseguir acompanhar os significados que o meu paciente dá para aquele enquadre simbólico naquele momento, ou seja, para o contorno da coisa que ele está dizendo. Então, falar do pai na sessão, ou falar da mãe, qual é o enquadre simbólico do paterno na nossa cultura? É o lugar da estrutura, do poder, da hierarquia, mas nem sempre do homem. Ele pode ser desempenhado pela mulher, não necessariamente pelo homem, porque paterno não tem a ver com o homem, mas tem a ver com estrutura, poder e hierarquia. Então, uma mãe muito rígida, uma mãe muito controladora, uma mãe muito hierárquica nas relações, pode desempenhar esse espaço no psíquico simbólico do lugar do paterno. O paterno é um enquadre
o simbólico é a relação, né, que o sujeito produz com essa coisa. Ficou claro? Não, né? Muito, Jaque. Obrigada. Acho que para a gente encerrar nessa ideia, tem uma coisa muito curiosa que é engraçado isso, né? Porque o binarismo dificulta, às vezes, um pouco a gente ampliar essa perspectiva. Nas relações que nós produzimos, principalmente nas relações afetivas, e aí ficar como gancho para a próxima aula, não, para a última, sobre afeto, amor, a gente acha que, por ser heterossexual, nós vamos se relacionar com os homens como a gente se relacionava com os pais. A gente vai se relacionar com os homens como os nossos pais se relacionavam entre si, porque esse é o nosso repertório de vivência de afeto. Então, se os nossos pais tinham uma relação de violência, de agressão, tendencialmente nós vamos estabelecer com os nossos parceiros essa mesma relação da dinâmica entre os nossos pais. Muito mais da dinâmica que nós tivemos com nossos pais, é a dinâmica que eles tinham entre eles, de ausências, de presenças, de diálogos. Do que foi essa relação é como a gente reproduz as nossas relações de afeto. E aí, todas essas discussões, né, que a gente está pensando aqui, sobre que a gente vai falar semana que vem de suportabilidade, de desejo, de construção, de identidade, está no jogo da relação dos nossos pais. Ou, mesmo que a gente não tenha tido um pai, da forma como as pessoas que nos cuidaram produziram afeto. Então, como nós pessoas negras, a gente vem de famílias estendidas, porque muitas vezes nossos pais, homens, né, a figura masculina não está presente no jogo relacional familiar, nós somos educados pela família estendida, avô, avó, tio, tia, e a dinâmica da relação dessa família é a nossa dinâmica de relação afetiva. Por isso que para nós, às vezes, é tão difícil produzir afeto, porque é complexo, né? É uma multiplicidade de modelos, de referenciais, para a gente conseguir utilizar, somado ao fato de que muitas vezes as famílias negras são de contextos de violência estendido, né? É o tio que briga com a tia, e aí tem um negócio muito louco, que é como a cultura de massa reverbera esse modelo de afeto, porque o sertanejo, o samba romântico, a música de sofrência, ela vai falar exatamente dessa dinâmica comunitária popular, negra, trabalhadora, de relações desgastadas, de briga, de discussão, que é a dinâmica afetiva que está por trás dos nossos afetos, né? Olha que coisa maluca. Interessantíssimo, eu acho isso. E está tudo aí. Só que a gente não tem repertório para elaborar. E a psicanálise precisa se ocupar desse repertório para poder oferecer para o paciente, para o cliente, uma rede de reflexão sobre a sua jornada, para que não seja só uma reprodução. A gente tenta reproduzir a ideia de amor romântico, mas a referência afetiva que a gente tem é desorganização emocional, e aí a gente tenta ficar reproduzindo aquela ideia do amor monogâmico, romântico, só que não é nosso repertório, a gente não sabe nem como é que faz isso, a não ser o que a gente vê nos filmes, só que a vida não é filme, a vida é muito pior, e aí como é que a gente faz? Não faz. A gente não consegue amar. E o pior, não consegue se sentir amada, porque parece que não funciona. E aí o amor para a gente vira o quê? Abnegação, doação, porque a gente cai no lugar da mãe preta. Eu tenho que doar para poder receber. Só que doação é via de mão única, né? Doação não é investimento, que você investe e recebe retorno. Doação você dá sem receber nada em troca. É complicado, mas é a nossa dinâmica emocional, enquanto pessoas. Na verdade, dinâmica emocional de todo mundo, né? Mas esses são os pormenores da nossa dinâmica emocional enquanto comunidade negra e trabalhadora. É isso? Por hoje é só, pessoal? E eu Nossa, falei 1h15. você falou bastante. E quanta coisa importante. Mas, assim, agora me deu um boom, porque aquele mito de que a gente dá o que a gente recebeu, com o que você falou, fez assim na minha cabeça. Porque, assim, se eu reproduzo o que eu construo da relação dos meus pais e não do que eu construí da relação que eles tiveram comigo, esse mito do que a gente dá, o que a gente recebeu, ele cai por terra, né? Já que travou.
Foi um acidente, já vou resolver o problema. Calma. Caiu. Oi, gente, voltei. Você estava falando, Cris, sobre o mito que a gente dá o que a gente recebe. Isso, que a gente dá o que a gente recebe. E aí você falou assim, a gente constrói os nossos afetos muito mais pelo que a gente assiste os nossos pais na relação entre eles do que na relação deles conosco. Sim. Né? Então, eu falei, então é um mito que cai por terra, mediante isso que você está falando. Porque assim, eu não vivi esse afeto, eu assisti esse afeto e eu reproduzo esse afeto não vivido, mas assistido. É isso? Exatamente. E que depois vira vivido, porque é o teu repertório para poder viver a vida. Por isso que tem pesquisas que falam sobre o uso de televisão para crianças. O que a criança assiste quando é pequena? Que tipo de informações ela vê? Porque tem a ver com o repertório que é formado, simbólico. Tem um termo, né? Pictórico. Não é imagético, dentro do inconsciente da criança. Por isso que a gente sonha. A gente sonha porque nós somos formados por repertórios imagéticos que viram representações oníricas, que é o sonho. Então, às vezes, duas pessoas têm duas memórias da mesma situação, porque cada uma delas viu de um ângulo aquela situação e formou um repertório de imagens a partir dos repertórios que já tinha daquela situação. Esse é o ponto. Relacionamento não tem a ver com... porque... Vou dar para vocês um exemplo prático, assim, da minha jornada. Meu pai foi embora de casa, abandonou eu, minha mãe e minha irmã, e então eu tinha esse repertório de que eu não consigo estabelecer relacionamentos a longo prazo, porque para mim as pessoas sempre vão embora. Sempre vão embora, sempre vão embora, sempre vão embora. E aí, anos na clínica lidando com isso, trabalhando com isso, pensando isso, um belo dia estava eu sentada de manhã meditando, e aí me deu um start, porque eu tinha lido um texto do Freud. Foi numa das aulas que eu dei sobre o amor preto, que a gente fez uma jornada de aulas esse ano com o Freud sobre amor. Numa das aulas, lendo o texto, no dia seguinte de manhã, antes da aula, pensando sobre a aula, me veio esse start. Mais do que... Tudo bem, eu tenho a crença de que os homens não vão ficar porque meu pai foi embora, então ninguém vai ficar. Mas eu insisto nos relacionamentos, eu não abandonei os relacionamentos, eu continuo voltando para eles. Por que eu continuo voltando para eles? Porque a minha mãe nunca foi embora, minha mãe sempre ficou. Então, se meu pai foi embora, ela ficou, e ela ter ficado é a sinalização de que é possível um relacionamento. Eu falei, nossa, que profundo isso. E é esse o movimento, muito mais a ver da forma como essa relação foi construída, e aí não tinha pai, mas tinha uma rede de cuidadores, meus tios, minhas tias, minha avó, meu padrasto. Essa rede de cuidadores fala de uma dinâmica familiar de a gente briga de manhã, mas de tarde a gente está junto. Família de gente preta é assim, né? Você quebra o pau num dia, no domingo, se precisar, tá todo mundo ali reunido de novo. Você fala mal do... Eu falo mal da minha irmã, mas não vem falar mal da minha irmã não aqui para mim, não. É uma dinâmica de famílias pretas. Tá lá na música do Nobre. Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. É a dinâmica de família preta. Eu amo samba por isso, né? É a dinâmica de família preta. É assim que a gente funciona. Briga no Natal, mas no Ano Novo tá junto. Porque morreu alguém, se reúne em torno. Casou alguém, se reúne em torno. Nasceu alguém, se reúne em torno. Isso fala de dinâmicas que voltam, né? Sempre volta. Então, na minha dinâmica familiar, sempre volta. E é essa forma como a chave psicanaliticamente, para mim, é como produzir afetos que não precisam ir e voltar. Né? Quais são os mecanismos que eu posso elaborar para afetos que não fiquem nesse movimento de vai e vem? E aí eu fui entendendo que o ponto central sou eu. Então, o outro o ir e voltar é do caminho dele, mas eu sempre estou aqui, porque eu sempre vou estar aqui. Enfim, caminhos da psicanálise, né? Das jornadas psicanalíticas que a gente vai construindo ao longo da vida. E então, já que vocês me fizeram falar quase 2 horas, não, 1h30, tá dando. A gente se vê semana que vem na aula sobre suportabilidade racial. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nosso ano letivo no DGEG termina agora, em novembro.
e a gente está organizando o próximo ano letivo, os cursos, o que a gente quer trazer, e então a gente preparou um questionáriozinho para poder aprender com vocês como é que a gente pode fazer melhor o que a gente faz. E a gente vai enviar para vocês isso por e-mail. E eu queria muito que vocês respondessem. Não precisa se identificar, não, mentira, precisa sim, porque tem que aceitar lá o termo de proteção de dados. Mas não tem nenhum outro objetivo a não ser a gente poder aprender com vocês como é que a gente faz melhor o que a gente já faz bem. E entender nesse ano quais foram os lugares que a gente não percorreu, que a gente pode percorrer ainda, ou o que a gente pode fazer para o próximo ano. Então, deve chegar nos próximos dias para vocês por e-mail, e eu queria muito que vocês respondessem. Por favor, tá bem? É muito, muito importante ouvir vocês nessa jornada e a gente conseguir alinhar nossa rota para o próximo ano. Tá ótimo? Obrigada, boa noite para vocês, bom descanso. A gente se vê ali no grupo dos Apps, mas semana que vem tem mais. Dia 2, quarta-feira, tá bom? Tchau, gente! Tchau, Jati. Até a Tchau. próxima.